Com relação ao melhoramento genético em abelhas, é um assunto meio complexo, né? Porque existe mais de uma maneira de ser feito esse melhoramento, tanto a partir de seleção de rainhas, quanto seleção de zangões, quanto as duas ao mesmo tempo, né? Até um último estágio que seria a produção de rainhas via inseminação artificial. Porém, normalmente as pessoas sugerem que essa última etapa, que seria a inseminação artificial de abelhas, só deva ser feita após as outras etapas anteriores já tiverem sido feitas. Por exemplo, manejo da colmeia, manejo com relação à alimentação das abelhas. Existem muitas outras coisas importantes, né, que devem ser feitas antes, né? Alguns estudos que foram feitos estão aqui nesse artigo, né? Por exemplo, alguns autores sugerem o quê? A substituição de 25% das rainhas com menores índices. Ou seja, vamos supor que a apiário, o produtor tenha, sei lá, 100 caixas, né? Ele pega as 25 piores caixas e faz a substituição da rainha dessas caixas. Ou seja, tira as rainhas que provavelmente devam estar velhas, né? Devam estar colocando poucos ovos, né? E substitui 25%. Isso isso já foi feito, né? Causou um aumento significativo de até 20% na produção do mel. Alguns estudos fizeram a substituição de mais de 25%. Então, você tem 100 colmeias, né? Substitui 30, 35, 40. Também foi notado o aumento médio na população. Outros estudos sugerem pegar as melhores colônias. Por exemplo, ele tem lá, sei lá, 100 colônias. Ele pega as 24 melhores, daí de 12 dessas, ele produz rainha. E nas outras 12, ele produz zangão. Daí o que acontece? Ele pega a rainha de algumas colmeias com o zangão da outra colmeia, para ter uma variabilidade, né? Para não ser todos filhos da mesma rainha. Então, para ter essa variabilidade, daí cruza essas rainhas com esses zangões e faz a substituição nos enxames que estão piores, né? É um outro jeito. Sempre que for feito o melhoramento, esses são dois exemplos de melhoramento, mas sempre deve-se ter em mente que as abelhas são polihíbrido, ou seja, são formadas por abelhas africanas, né? Que normalmente são resistentes a doenças, porém que são cruzadas com abelhas europeias, que já são menos resistentes. Porque, como a gente viu, né? Primeiro vieram muito anteriormente, chegaram as europeias, né? Trazidas principalmente no início para a produção de cera. E as africanizadas, as africanas são recentes. As africanas são aí do século XX, né?
que foram liberadas aí recentemente, há 50, 60 anos atrás. Então, hoje em dia, nós temos um polihíbrido, sendo que dessa maneira, é natural que você tenha ocorrência de patógenos, né, de linhagens mais virulentas que devem ser sempre eliminadas de forma gradual e sempre que tiver algum sintoma de doença, deve-se eliminar a rainha e substituir por rainha proveniente de colmeias sem sintomas. Então, quando você está lá com algumas colmeias apresentando problemas, né, doenças, uma das primeiras coisas a fazer é eliminar a rainha dessa colmeia e colocar uma rainha nova, de uma colmeia sadia, tá? Então, pega as colmeias, sei lá, você tem 100 colmeias, tem, sei lá, 10 que estão doentes, a primeira coisa a fazer é tirar a rainha dessas colmeias que estão doentes, que estão mais devagar, né? E pegar rainhas de colmeias consideradas boas, substituir elas. Porém, ao contrário do melhoramento de outras espécies, né? Você aí fazer melhoramento de animais grandes é fácil, né? Por exemplo, de melhoramento de bovinos, melhoramento de aves, né? Visualmente você seleciona as melhores e vai colocando para cruzar. Em abelha é um pouco mais difícil, por quê? Porque cada colmeia tem a sua estrutura genética interna. Sendo que por isso, surgiu o método de inseminação artificial ou inseminação instrumental, que é uma ferramenta, vamos dizer assim, essencial, né, para o pesquisador e para o apicultor. Essa técnica do cruzamento artificial, também conhecido como inseminação instrumental, surgiu aproximadamente, tem sido melhorada nos últimos 60 anos. E acredita-se que com o decorrer do tempo, ela vai ser útil para manter a linhagem resistente a doenças, né? E deve ser incorporado em programas comerciais de criação de abelha. Nesse caso, a rainha não é a rainha virgem, que normalmente se acasala no ar, nesse caso, né, inseminação instrumental, ela é acasalada dentro do laboratório, né? E daí considera-se que vai ser um método que você consegue ter um controle que resolva o problema do acasalamento no ar, né? Porque na natureza a rainha sai para se acasalar no ar e daí você não tem um controle de como é feito esse cruzamento. Às vezes vem zangões vamos dizer assim, de colmeias menos produtivas, né? Às vezes eu tenho mais de um zangão, né? Não necessariamente por serem vários zangões que vão fecundar a rainha, obviamente você não tem um controle. Então você não sabe se veio zangão de colônia boa, ou de colônia média, ou de colônia ruim. Então esse é um dos problemas da inseminação natural, né? Então isso é o que teve que encorajou a inseminação artificial. E daí, porque, inclusive, aí nesse caso,
nesse caso, né, da inseminação artificial, é, você consegue o quê? Selecionar o sêmen, né? Então, você pega apenas os zangões de colmeias produtivas. Então, você tem uma seleção, né? Coisa que não acontece na natureza, porque na natureza ela sai para acasalar fora da colmeia no ar e nunca se sabe se vai ser acasalada com um zangão de colmeias bem produtoras, boas produtoras, né? E alguns complementos, né, então, importantes dessa técnica também devem ser levados em consideração. Ou seja, cuidados durante, antes e após a inseminação das rainhas, introdução, não basta você cruzar, como a gente viu naquele filminho, né, cruzar no laboratório, depois tem que ter uma introdução cuidadosa da rainha inseminada dentro do novo enxame, né? A produção dos zangões são essenciais também, e tem que ter em quantidade, né? Porque no mínimo é utilizado, ali a gente viu, no mínimo 10 zangões, né? Por inseminação. Daí, após isso, né? Deve ou pode ser feita a tabulação, ou seja, no campo de quem estuda, né? Para ser feita uma análise de genética quantitativa e de genética de populações, com o objetivo de compreender se a inseminação valeu a pena, né? Ou seja, se as características dos animais podem ser observadas na prole. A via mais importante para incrementar a acurácia é tomar medidas nas abelhas, né? E fazer a tabulação desses dados aí. Por exemplo, deve ser feita a avaliação da produção de mel em condições de fluxo de néctar. Ou seja, você cruza as abelhas, obtém a prole. Não adianta também você cruzar a abelha, né? Fazer todo o trabalho para obter a rainha, e depois você pega essa abelha aí, que teoricamente é melhorada, e coloca num enxame, num lugar que não tem o pólen, não tem o néctar, né? Então, isso daí é um trabalho bem difícil de ser feito, mas nesse caso é necessário o quê? Ter um manejo padrão para todas as colmeias, para você ter realmente a conclusão que foi, não, o ambiente não influenciou, né? Também deve-se levar em consideração você introduzir as abelhas feitas no laboratório, né? Em populações de igual tamanho, né? Ou seja, não adianta você pegar, produzir uma abelha lá no laboratório, uma rainha excelente, né? E você colocar ela numa colmeia que esteja fraca, né? E daí porque daí fica difícil você controlar. Daí na colmeia que está forte, naturalmente, é de se esperar que tenha uma produção maior. Então, é essencial que você coloque em populações de igual tamanho, né? Então, algumas você coloca a abelha melhorada, na outra vocês não colocam. E tem que ter quantidade iguais de alimento, né? De néctar, de pólen, na mesma florada. E também observar tratamentos químicos, né?
para ver se realmente foi isso daí que deu a produção, né? Que realmente daí você comprova, não, essa rainha melhorada realmente deu um efeito legal. Então, para finalizar, a gente tem que ter em mente que tem 4 estratégias de seleção, né, que tem dado os melhores resultados. 4 estratégias. Primeira, seleção dentro da família, na qual se escolhe a rainha filha com o valor fenotípico mais alto de cada rainha matriz. Ou seja, tirar a rainha filha, no caso, né? Ou a rainha virgem de excelentes colmeias. Segundo, seleção em massa. Segundo tipo, a seleção em massa, no qual as novas são escolhidas independente das relações familiares. Significa isso? Significa que, independente dela ser boa, fazer a substituição das rainhas. Por quê? A rainha vai ficando velha, ela já começa a botar menos ovos, né? Então, tem gente aí que sugere que essa substituição deva ser uma vez por ano, né? Que a partir do primeiro ano já começa a ter um decréscimo na postura. Tem gente que defende que a cada 2 anos deva trocar a rainha, né? Então, independente de você retirar a rainha de um lugar melhor ou pior, fazer essa troca de rainhas, né? O terceiro é fazer a troca de rainhas, ao mesmo tempo, selecionar a rainha ao mesmo tempo que você troca anualmente ou bianualmente, a cada 2 anos, você procurar pegar as rainhas das melhores colônias. As melhores colônias, né? E o quarto tipo seria a seleção ao acaso para novas matrizes. A seleção em massa é o primeiro método utilizado em populações que não sofreram nenhum melhoramento. Ou seja, a primeira coisa a fazer é tirando as rainhas velhas e colocando as novas, que vai resultar em bons ganhos iniciais, principalmente para abelhas africanizadas. Certo? Aí eu consegui um vídeo falando exatamente da inseminação. Um minuto só para arrumar aqui. Opa, um minuto. O que a gente nunca mostrou foi essa técnica aplicada em abelhas. E olha, é um processo minucioso, impressionante até, como mostra a repórter Camila Marconato. Uma flora espetacular, um clima favorável. A vocação do Brasil para a criação de abelhas, ninguém discute. Principalmente depois que dominamos as técnicas para lidar com as africanizadas. Mistura de abelhas europeias com africanas que, embora agressivas, são muito mais produtivas. Graças a elas, a produção de mel, própolis, geleia real cresceu muito no país. Só nossa produtividade média por colmeia que não anda lá essas coisas. 20, 25 quilos de mel por ano. Para o biólogo Ademilson Spencer, pesquisador da Universidade de São Paulo, com as flores que tem, o Brasil poderia chegar facilmente a 80 quilos. Mas para isso teria que investir em melhoramento genético com inseminação artificial de abelhas. A produtividade está intimamente relacionada com o melhoramento genético.
Porque sem inseminação você não tem um melhoramento genético feito na sua totalidade. Vale lembrar que toda colmeia é composta pela rainha, abelha maior com uns 2 centímetros e mãe de todas as outras, pelas operárias, bem parecidas com a rainha, mas menores, cerca de 1,5 centímetros, e pelos zangões, machos de tamanho intermediário e com um corpo um pouco mais robusto. A ideia do pesquisador, então, é coletar sêmen de zangões de elite e introduzir em rainhas selecionadas para gerar colmeias mais produtivas. O assunto não é novo, não. A técnica já frequenta os laboratórios de pesquisa das universidades aqui do Brasil desde a década de 1960. Mas só agora ela começa a dar as caras numa produção comercial. E muito graças aos esforços do apicultor César Ramos Júnior, que viu a inseminação na rotina de criadores de países como Argentina e Estados Unidos e correu atrás. Conheceu o Dr. Spencer e propôs uma parceria. O que fazer nós sabemos, agora como fazer que é a dificuldade. Então essa parceria que a gente tem com os pesquisadores da USP é isso, colocar a pesquisa na prática. O acordo firmado entre o apicultor e a universidade vai até 2015. O zootecnista colombiano Omar Martínez, doutorando da USP, coordena os experimentos. O que a gente tenta fazer? Criar um programa de melhoramento genético e fazer parcerias com produtores para poder levar esse material, essa tecnologia no campo. O negócio principal do César é a produção de uma própolis rara e com propriedades medicinais, a própolis verde. O apicultor conta hoje com 3.000 colmeias para abastecer sua empresa, que fica no município de Bambuí, em Minas Gerais. Nesta região, as abelhas encontram o alecrim do campo, planta que fornece a resina que elas usam para fazer essa própolis, que é muito valorizada no mercado internacional. A abelha coleta essa resina das plantas e acrescenta cera, né, e parte da sua saliva, fazendo a composição final da própolis, né, que são essas paredes aqui nas pregas. Tudo é própolis. Isso aqui tudo é própolis, para proteger a colmeia. O trabalho de pesquisa aqui vai ser todo voltado para a produção de própolis verde, mas poderia ser para diminuir a agressividade das abelhas, melhorar a sanidade das colmeias, a produção de mel. A seleção genética é feita de acordo com o interesse do apicultor. Para dar início ao programa, César e Omar escolheram as 50 caixas mais produtivas da empresa. A nossa produção média anual é por volta de 1,5 kg a 2 kg de própolis por colmeia ano, né? E dentro do nosso grupo vão produzir aí 3 kg, 4 kg, tem algumas que chega até 6 kg de própolis por ano. E é isso que vocês estão buscando? Isso que nós estamos buscando. No processo de seleção não é só a produtividade que conta. Eles observam também outras qualidades importantes, como a resistência a pragas e doenças. O pesquisador recolhe exemplares das caixas escolhidas para avaliar no laboratório a incidência de parasitas, especialmente a varroa, ácaro que suga a hemolinfa, o sangue das abelhas. Agora, por exemplo, Omar está fazendo um teste para avaliar o comportamento higiênico desta colmeia. Para isso, delimita uma área e mata 100 crias na fase de pupa. Não preciso ir um por um, estou matando o material que está ao interior de cada célula. O que se espera de uma boa colmeia é que no dia seguinte, toda essa área esteja limpa. Aqui nesse outro apiário, a gente já tem um teste do comportamento higiênico pronto para mostrar já com 24 horas, não é isso, Omar? Isso mesmo. E olha aqui que interessante nosso resultado de comportamento higiênico. Olha, nossos alfinetes. Certinho, né? Se você percebe, ó, uma colmeia totalmente 100% higiênica, mas não podemos esquecer que a gente não pode se basear só numa observação. Depois de muito testar, Omar escolheu as 10 colmeias campeãs e as levou para o campus da USP, em Ribeirão Preto, São Paulo. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é produzir rainhas das colmeias que foram selecionadas lá em Bambuí, tá certo, Omar? Isso mesmo. Então vamos lá. Vamos. O processo de produção de rainhas, já praticado por muitos apicultores no Brasil, é fundamental para fazer a inseminação. Uma rainha nada mais é do que uma larva comum que recebeu uma superalimentação.
Funciona assim. Numa colmeia, quando a rainha fica velha, fraca ou morre, as operárias naturalmente escolhem algumas larvas para alimentar exclusivamente com geleia real, formando essas células de cria maiores, as realeiras. A primeira que nasce mata as outras e vira a nova rainha. Na produção artificial, Omar coloca essas cúpulas plásticas nas caixas escolhidas. Inicialmente, quando elas são novas, é bom deixar por uns 2 a 3 dias. Para perder o cheiro do plástico. Do plástico, mas após que você começa a trabalhar com elas, com 24 horas é mais que suficiente. Essas cúpulas vão para o laboratório junto com um favo de cria com larvas de 24 horas. Depois, é colocar uma gota de geleia real diluída em água destilada no fundo das cúpulas e cuidadosamente transferir a larva para lá. E é assim mesmo, de cabeça para baixo, que elas vão voltar para colmeias que estejam sem rainhas ou com rainhas presas na parte inferior da caixa. Órfãs e tendo ali as cúpulas maiores à disposição, as abelhas operárias serão estimuladas a alimentar as larvas somente com geleia real, transformando todas elas em rainhas. Passados 10 dias, as cúpulas aceitas e fechadas dentro da colmeia vão para uma estufa com umidade e temperatura controladas. Elas são tiradas dos sarrafos, colocadas em frascos individuais para as rainhas nascerem. Agora, isso já é um processo de melhoramento genético, né? Sim, lógico, porque a gente está escolhendo a mãe dessas rainhas, por características de produção. Para acelerar o processo de melhoramento, Omar costuma mandar para o César, em Bambuí, algumas dessas rainhas virgens para se acasalarem lá, naturalmente. Só desse jeito a produção já aumenta. Uma marquinha colorida identifica a rainha. Ela vai para uma gaiola apropriada junto com mais 7, 8 operárias, que no transporte vão se alimentar de uma pasta de açúcar e mel. Aí as operárias vão pegar esse alimento, transformar em geleia real e alimentar a rainha. Isso mesmo. E é por SEDEX que elas Então, chegam aí aos é só o primeiro passo. Tá? Somente a produção da rainha. Voltam para a colmeia dentro de uma telinha. Com mais 5, 6 dias, elas atingem a maturidade sexual e estão prontas para inseminação. Na natureza, esse seria o momento em que a rainha deixaria a colmeia para fazer seu voo nupcial. Zangões de diversas partes sentiriam seu cheiro a quilômetros de distância e iriam ao seu encontro. Nessas imagens feitas pelo Omar, centenas de zangões tentam acasalar com a rainha virgem presa numa gaiola. Entre 7 e 17 deles conseguem. Cada um deixa de 6 a 10 milhões de espermatozoides dentro dela e morre em seguida. Esse material migra para a espermateca, uma estrutura que a rainha tem no abdômen e que conserva o sêmen ativo por toda a sua vida, que na natureza pode passar de 2 anos. De volta ao nosso processo de inseminação, com as rainhas virgens preparadas, é hora de se preocupar com o pai. Uma colmeia forte, bem alimentada, pode suportar até 1000 zangões. Na teoria, a gente precisa só de 8 deles para inseminar uma rainha. Mas na prática, temos que capturar bem mais, né, Omar? Um zangão, na teoria, maduro, pode produzir até 1 microlitro de sêmen. Como a gente está trabalhando com zangões que não estão marcados em diferentes cidades, alguns deles podem ter mais ou menos quantidade de sêmen. A fumaça traz os zangões até a superfície da colmeia. Pacientemente, Omar procura e coleta um a um. Tenta pegar pelo menos uns 30 deles para cada rainha que pretende inseminar. A grande coisa, Omar, é pegar o zangão de uma colmeia que seja muito produtiva, né? Os ovos fecundados dão origem a fêmeas, sejam elas operárias ou rainhas. Os ovos da rainha que não são fecundados dão machos. Então, o zangão daqui é única e exclusivamente filho da rainha. Então, por isso tem que ser uma rainha boa. Toda a informação genética da mãe. Para extrair o sêmen, Omar vai ter que matar o macho. Viro as asas, faço uma boa pressão da cabeça e do tórax. Aí, ele fez a primeira versão. A versão é sair... O aparato reprodutor masculino. Tá. Com muito cuidado, a gente faz a versão completa. E aí Aí você pode observar o muco e o sêmen.
A diferença é sutil. O sêmen é meio alaranjado, já o muco mais branquinho. Um microscópio e uma seringa de precisão ajudam a coletar só a parte mais escura. O processo é repetido inúmeras vezes. Nem todos os zangões têm sêmen. Esse é um zangão que ele ainda não está maduro, totalmente maduro. Vocês veem que ele está totalmente vazio. Esse descarta. Descarta. Eu tento ajudar. E vai segurar as perninhas. Só as perninhas. Só calma. Só olha meu dedão aqui por cima. Com essa mão, vai levar as asas para trás. Ó. Vai deixar assim, calma. 2 para lá e 2 para cá. Ah, meu Deus. Falta uma asa só. E uma perna. Isso. Vai fazer uma pressão na cabeça do tórax. Esmaga. Esmaga, faz força. Então, Ih, mas o meu já isso saiu que dá na mão de uma mulher. O meu foi sucesso total. Dá para tirar o meu? Tá. Devagar, todo o sêmen que precisamos vai sendo armazenado no capilar. Um equipamento especial vai ajudar a preparar a rainha para receber o material. São 2 ganchos para abri-la, um lugar para apoiar a seringa com o sêmen e um tubinho de acrílico para prendê-la. Esse equipamento tem uma entrada de CO2, que é o cilindro que a gente tem aqui do lado. Ele adapta aqui e simplesmente anestesia a minha rainha. Ela adormece. Aí o gás carbônico é Anestesiada anestésico. pelo CO2, o gás carbônico, o processo todo exige muita delicadeza. Repare como o gancho maior segura o ferrão da rainha. Com qualquer movimento brusco, simplesmente eu perco minha rainha. Omar posiciona a seringa com o sêmen. Tem que ficar na angulação perfeita. E no plano perfeito. Para entrar bem na vagina. São no mínimo 8 microlitros de sêmen por rainha. Vamos, com cuidado, remover a agulha. E a rainha está inseminada. Aí você faz um carinho, fala, eu sou o pai das tuas crianças. Omar aproveita a anestesia e corta uma das asas da rainha inseminada para que ela não tente nenhum voo nupcial. Ele ainda cola um número em seu tórax para identificá-la e devolve nossa matriz para a gaiolinha, para que ela acorde lá. E 24 horas após a inseminação, ela vai receber mais um choque de CO2. Esse CO2 vai ajudar a ativação dos ovários, a migração espermática e ajuda para a rainha começar a nossa postura. As abelhas inseminadas ainda estão sendo avaliadas na universidade. Devem começar a chegar ao apiário do César, em Bambuí, só daqui a uns 6 meses. A gente sabe que é a longo prazo, não é a curto prazo o resultado, mas a gente espera no final um resultado muito positivo no aumento da produção da própolis verde, tanto em quantidade quanto na qualidade, que esse é o nosso foco. Ainda vai levar alguns anos até que saibamos exatamente quanto esse processo todo vai contribuir para aumentar a produção de própolis verde do César. Mas os ganhos virão. Ainda mais, se inspirados por essa experiência, outros criadores também puderem ter acesso às técnicas de inseminação. Aí, quem ganha mesmo é a apicultura brasileira. Você viu aí que para fazer a inseminação são necessários equipamentos especiais e profissionais treinados. Apesar do custo alto, o processo pode valer a pena se a despesa for rateada por um grupo de criadores. Então, nesse caso, a gente viu que é para produção de própolis. Então, ele vai, seleciona as colmeias que está tendo maior produção de própolis, né? Então, ele tem lá, sei lá, 100, 200 caixas, seleciona as 10 que tem maior produção e retira a rainha dessas colmeias.